Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Iremos ler do versículo 3 ao versículo 14. Estou muito feliz de estar aqui. A última vez que eu estive cooperando aqui em Mandacaru foi na época do pastor Alexandre Duarte, faz muito tempo. E Deus nos preparou esta rica oportunidade de mais uma vez estar aqui, dessa vez com o pastor Eduardo. E estou muito grato por esta oportunidade. Muito feliz de ver a igreja bonita, repleta de jovens salvos em Cristo Jesus. Feliz em rever alguns amigos, como o pastor Agábio e entre outros. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Certo, pastor. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Depois da leitura, se possível for, queria que você permanecesse com a Bíblia aberta para voltarmos ao texto e tirarmos algumas lições para nós. Se tiver alguém do seu lado sem um exemplar bíblico, compartilhe com ele desta leitura. Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom prazer de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom prazer que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Deus abençoe. Se você puder ficar com a Bíblia aberta, eu agradeço. Meus irmãos, a carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Éfeso, foi uma das cartas que ele escreveu quando estava em uma situação não muito favorável. Ele estava preso, e desta prisão ele escreve Colossenses, Filemão, Filipenses, e entre elas a carta aos Efésios se sobressai, e parece que Paulo escreveu esta carta para tentar dar uma resposta à preocupação, a preocupação que a igreja estava vivendo por causa da prisão do seu pastor e por causa de outros problemas. E a igreja está preocupada. Paulo, o seu líder, está preso, e eles estão desfalecendo com essas tribulações que Paulo está sofrendo, e parece que Paulo decide então escrever esta carta para dar uma resposta a esta preocupação que a igreja estava enfrentando. E aí nada melhor do que para dissipar toda a preocupação e tirar todos os problemas que estavam pairando sobre a mente da igreja, nada melhor do que apresentar à igreja o plano eterno redentor de Deus. A igreja, mesmo tendo ouvido já de Paulo anteriormente
sobre aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, parece que Paulo compreende que a igreja precisava ouvir a respeito deste plano eterno de Deus, que foi feito em toda a sabedoria e prudência que lhe é própria. E então Paulo decide escrever sobre o plano redentor de Deus, e ele diz que neste plano redentor de Deus, até as suas prisões já estavam lá catalogadas pelo Senhor. Por isso que ele não se considera preso de Roma, ele não se considera preso político, ele não se considera preso porque alguém fez uma macumba para ele e agora ele se deu mal e está preso. Ele não se considera preso porque alguém fez um motim contra ele e a vontade humana prevaleceu contra a vontade divina. Ele não se considerava preso a partir de planos humanos, ele se considerava preso do Senhor. Ele declara que está preso não por vontade de homens, mas pela vontade de Deus, que desde a eternidade passada planejou até as suas prisões. Por isso que a igreja não deveria ficar preocupada. Escrevendo outra carta, ele diz que as suas prisões não estão trazendo prejuízo ao evangelho, pelo contrário, está contribuindo para o progresso do evangelho. Isso aí já é uma grande lição para mim e para você, principalmente numa época em que as pessoas demonizam tudo e colocam culpa no inimigo para tudo. E se eu estou doente foi o inimigo, se eu estou passando por alguma luta foi o capeta, e se eu estou passando por isso foi o olho gordo, e eu tenho que fazer uma campanha de 7 quarta-feiras. E aqui Paulo está dizendo: não, eu estou preso, mas eu não estou preso porque o diabo quer, eu estou preso porque Deus quer, e quando Deus quer, até as tribulações resolvem para a glória dele mesmo. Então Paulo acreditava que a vida da igreja cumpria o plano eterno de Deus, e tudo aquilo que acontecia na vida da igreja, na verdade, era a execução da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quer preso ou quer livre, não importava, a palavra de Deus não estava presa e estava cumprindo o seu devido propósito. E aí Paulo então decide escrever sobre o plano eterno de Deus, que inclui a igreja. A igreja nada mais é do que o resultado deste plano eterno de Deus. E aí no capítulo 1, Paulo, já no versículo 1, escrevendo a carta, se identifica. Ele é Paulo, ele é o apóstolo de Jesus Cristo, e aqui ele dá uma defesa do seu apostolado. Ele diz que não é apóstolo pela vontade de homem, nem pela vontade do colegiado da igreja, nem pela vontade de amigos, nem pela vontade própria. Ele é apóstolo pela vontade de Deus, coisas que muitos não acreditavam. E ele escreve esta carta aos santos e fiéis que estão em Éfeso, e eles são santos e fiéis em Cristo Jesus. Paulo então dá ele lança a bênção apostólica no versículo 2 sobre a igreja, e a partir do versículo 3 até o versículo 14, encontramos a maior sentença da Bíblia. Paulo aqui, ele começa a falar do plano redentor de Deus, e quando já no início, na introdução da carta, na apresentação, ele já tem em mente falar sobre o plano redentor de Deus, ele vai escrevendo, e de repente, parece que o céu se abre para ele, e a graça de Deus vai revelando a Paulo aquilo que ele deve escrever. E aí Paulo fica tão cheio da graça e do conhecimento de Deus, que ele escreve a maior sentença das Escrituras, sem colocar ponto nem vírgula, sem fim de parágrafo. E aí do versículo 3 ao versículo 14, é como se fosse uma grande frase que Paulo está escrevendo acerca daquilo que Deus falou. De uma forma bem simplória, eu costumo comparar esse texto a eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vir aqui, um pregador bem pentecostal, e ele já começa saudando a igreja e diz: meus irmãos, a paz do Senhor, estou muito feliz de estar aqui, e pode ter certeza que Jesus vai fazer um milagre. Ele começa a falar, e ele vai falando, e você vai olhando para ele assim, ele vai falando, e quanto ele mais fala, mais palavra vem, e você fica cansado de vê-lo falar sem respirar, e ele não vai tomando um fôlego, ele vai falando, e no final ele diz: glória a Jesus. Então Paulo está tomado aqui, parece que deste ânimo. Ele vai escrevendo sobre o plano eterno de Deus, e vai falando, e vai colocando palavras. Parece que a tinta não é necessária na pena que Paulo está usando. E aí ele começa no versículo 3,
invocando a responsabilidade que ele tem e o dever que ele tem de tornar Deus bendito. Me acompanhe. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Na verdade, Paulo começa a carta escrevendo um hino de adoração a Deus. Ele começa evocando a responsabilidade que ele tem de tornar Deus bendito. Essa palavra bendito é tomada emprestada do Antigo Testamento e é mais ou menos aquilo que Jesus estava ensinando aos discípulos quando eles fossem orar. Quando vocês forem orar, vocês devem dizer mais ou menos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa palavra bendito tem o mesmo tom desta palavra santificado seja o teu nome. Mas a questão é como é que alguém como eu, pecador, pode tornar Deus santo, visto que Deus já é santo em essência, e eu não tenho poder nenhum de torná-lo santo, porque Deus já é tão santo que ele não pode melhorar. Não existe condições de Deus melhorar. Ele já é tudo que ele é. Ele já é tudo que ele precisa. Então como é que eu posso tornar um Deus que é santo, santo ainda? Como é que eu posso tornar um Deus que em essência é bom? Como é que eu posso torná-lo bendito? Paulo está dizendo, bendito seja Deus. E o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo em outras palavras aquilo que Jesus quis dizer. Quando você for orar, quando você for adorar, atribua a Deus palavras que são inerentes somente a Deus. Quando é que eu torno um Deus bendito? Quando eu digo aquilo que somente Deus é. Quando eu lanço sobre Deus elogios que eu não posso lançar sobre apóstolo, sobre bispo, sobre profeta, sobre alguém que tem uma pretensão de querer ser a quarta pessoa da Trindade. Quando é que eu torno um Deus bendito, santo? Quando eu levanto minhas mãos e digo somente tu és grande, somente tu és rei, somente tu és soberano, somente tu és digno, somente tu és criador dos céus e da terra. É dever seu santificar o nome de Deus e tornar o nome de Deus bendito, não somente através da nossa conduta, mas através do sacrifício dos nossos lábios. E como é que eu faço isso, pastor? Quando eu atribuo a Deus palavras que são inerentes somente a Deus. Ele é santo, Ele é poderoso. Tem os crentes mais empolgados que dizem ele é lindo e cheiroso, e você vai colocando para Deus aquilo que somente Deus é, somente aquilo que Deus é digno de receber. Deus não merece receber. Deus é digno. Merecimento é diferente de dignidade. Deus é digno porque compete ao caráter dele. O caráter dele evoca de você a responsabilidade de dizer aquilo que ele é. Mesmo que ele não tivesse lhe dado vida, mesmo que ele não tivesse feito nada por você, você deveria adorá-lo por aquilo que ele é. Por isso que ele é digno. Paulo está cheio da graça e diz: bendito. Mas por que eu devo tornar Deus bendito? Veja que a igreja não é um grupo de pessoas que adora a Deus de forma irracional. A igreja não pode ser um grupo de pessoas que se reúnem e daqui a pouco dou glória a Jesus e aleluia. Por que você está fazendo isso? Não sei, porque todo mundo está fazendo. A igreja não glorifica a Deus sem saber o que está fazendo. Ela torna Deus bendito sabendo o que está fazendo. Tem crente na igreja que às vezes o pastor está comentando aqui sobre: irmãos, o irmão teve um acidente, quebrou 2 pernas, glória a Jesus. Você vai fazer uma coisa sem saber o que está fazendo, mas você tem que saber o que está fazendo. Porque eu devo tornar Deus bendito? Primeiro, porque somente Ele é Deus, não existe outro. Me mostre outro, me mostre outro digno. E esta ideia de Deus presente não somente no templo, mas em toda a existência da nossa vida,
tem saído da mente de muitos crentes. E isso é espantoso dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas perderam a noção de quem é Deus. Cientistas, vez por outras, quando estão estudando a criação, eles se admiram com a grandeza desse Deus que eles não conhecem, e chamam esse Deus de um design divino. Existe alguém por trás da criação, porque não é normal a criação operar com leis tão precisas. E eles começam a se admirar, eles são tomados de um espanto. Mesmo não tendo conhecimento desse Deus, mesmo não tendo conhecimento bíblico, eles saem dos seus laboratórios tremendo. E tem crente que vem para a igreja, que tem conhecimento de Deus, sabe daquilo que o pastor prega, sabe do ensino que tem na escola bíblica, e chega para cá, fica mastigando chiclete, trocando mensagem no celular. Você não tem ideia do pecado que você está cometendo. Quem está aqui não é José, quem está aqui não é Pedro, quem está aqui é Deus, o Rei do Universo. Quem é que está aqui hoje à noite? É interessante que as pessoas prestam uma reverência frívola a políticos, a homens corruptos. E quando eles entram na casa, tira foto com ele e diz: fulano não esteve aqui. E ele se esquece que alguém maior está lá. Ele não vê porque não quer, não vê porque perdeu o temor, mas este Criador que é Deus, nele nos movemos e existimos. Não há lugar que Ele não esteja, não há coisa que Ele não mande. Porque eu devo tornar Deus bendito? Porque somente Ele é Deus, somente Ele é Senhor, somente Ele é o soberano. Você pode não estar vendo, nem estar sentindo, mas a Bíblia diz que Ele está aqui. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele disse: eu estou no meio deles. Mas não somente devemos adorá-lo porque Ele é Deus, nós devemos torná-lo bendito, porque não obstante Ele ser Deus, Ele nos trata como um pai. Eu acho essa descrição de Deus linda nas Escrituras. Bendito seja Deus, mas Ele não é somente Deus, Ele é Pai. Eu acho isso lindo, sabe por quê, pastor? Essa palavra pai, para se referir a Deus, porque tem gente aqui na terra que só porque comprou uma Land Rover não dá mais boa noite aos vizinhos. Só porque cursou um curso de bacharel e não sei o que, já se sente todo não sei o que. Eu não posso estar aqui neste grupo, eu não posso falar com fulano porque a minha classe é outra. Só porque comprou um objetozinho está se sentindo tudo. Mas veja bem, Deus, mesmo sendo quem Ele é, Criador, soberano, dominador, Ele podia muito bem se apresentar para mim e para você com toda a sua glória, mas ao invés disso, o que é que Ele faz? Ele se diminui, só para chegar perto de mim, de você, e dizer: eu sou teu pai. Eu gosto do Salmo 40. O Salmo 40 demonstra a bondade de Deus. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele continua. E a ideia que o salmista desenha ali é de um viajante que caiu num atoleiro, num lamaçal, areia movediça parece, e ele vai caindo e aquele negócio vai engolindo ele, vai puxando ele, e ele, quanto ele mais luta, mas essa lama suga ele, a ponto de ficar só a boca dele para fora. Ele não tem mais força de gritar, mas ele diz que Deus se inclinou para ele e ouviu. A ideia aqui é mais ou menos essa. Você já foi no hospital falar com um doente bem fraquinho,
que para você ouvir ele tem que botar o seu ouvido assim pertinho da boca dele, porque ele está sem força para falar. O grito dele é mais grito da alma. É mais ou menos isso que Deus faz. Deus, apesar de ser Deus, apesar de ser grande, apesar de ser o rei do universo, apesar de ser o todo-poderoso, apesar de mandar no céu e no inferno, na terra e no mar, apesar de ser tão grande, ele poderia dizer, olhar para mim e para você e diz, cai fora. Mas ao invés disso ele diz, não vou me apresentar como pai. Está atolado, está acabado. Ele está gritando, mas não tem voz. Eu vou me inclinar, eu vou ouvir ele bem de pertinho. Diga, meu filho, diga. Deus essa noite deve ser bendito, porque não obstante sendo um Deus, ele se curva para nos tratar como pai. Que coisa linda. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E para mostrar que Ele é Pai de verdade, Ele mostra a sua bondade. Olha o que Ele diz: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A ideia que nos abençoou não é que ele, depois que abençoou, parou de abençoar. A ideia é que depois que ele começou a abençoar, não parou mais de lhe abençoar. A ideia é essa. O verbo está no contínuo. Olha só, veja bem, por que eu devo tornar Deus bendito? Primeiro, porque somente Ele é Deus. Segundo, porque não obstante ser Deus, Ele me trata como Pai. Terceiro, porque Ele mostrou essa bondade de um Deus que nos trata como Pai. O que foi que Ele fez? Ele nos abençoou, presta atenção nisso. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Diga assim, diga todas as bênçãos. Irmão, meu jovem, minha jovem, se você tomar consciência disso, você não vai ficar aperreado mais não. Deus fez de você alguém que já tem tudo que precisa para dar certo. Tudo que você precisa para dar certo é resumido na pessoa de Cristo. Todo bem que tem o céu é resumido, reunido em Cristo. O que foi que Deus fez? Lhe deu Jesus, você tem tudo. Paulo está tão ligado na salvação conquistada em Cristo Jesus que ele diz: nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olhe para mim. Eu fico vendo, eu me lembro da história do primeiro bilionário americano. Ele decidiu que seria o primeiro bilionário americano e lutou para isso. E depois que ele conseguiu ter o primeiro bilhão de dólares, ele adquiriu uma doença no estômago, Rockefeller. E ele, com essa doença no estômago, só podia tomar um copo de leite e uma bolachinha com sal. Logo ele que podia comer tudo que queria. Ele podia comer buchada lá de Ibiara. Ele podia comprar carne de sol com queijo coalho por cima. Ele podia comprar caviar. Ele podia comer o que quisesse. Mas mesmo sendo bilionário, não podia. A doença que tinha nele, ele vivia uma vida miserável. É a mesma coisa de muitos crentes dentro da igreja. Ele não sabe o quanto são milionários, bilionários, trilionários em Cristo Jesus, e vive se alimentando dessas bolachinhas com um copo com leite, de um falso evangelho. De madrugada fica na terapia do amor, e de manhã fica tomando um copo com água ungida. Você não precisa disso. Você já tem tudo que precisa em Cristo Jesus. Você já tem todas as bênçãos. Um dia desse eu fui pregar numa região, esses dias agora, fui pregar numa região aí. Aí um sujeito lá me marcou num cartaz, porque um mês desse aí teve sexta-feira 13, né? Aí me marcou num cartaz dizendo: campanha quebrando as maldições da sexta-feira 13.
E na introdução do cartaz ele botou algo bem desesperado mesmo: o demônio nessa sexta-feira 13 vai sair para quebrar e destruir todas as famílias, e ele vai levar toda a carruagem com cavaleiro, com fogo. Ele botou uma ênfase para botar pavor mesmo. Mas venha para sexta-feira 13, porque nessa campanha da sexta-feira 13 a gente vai quebrar a maldição. E disse lá um bocado de coisa que ia fazer. Eu olhei assim, e um bocado de gente comentando: eu vou, eita que eu preciso disso, não sei o que, bababá. Eu digo: um bocado de crente, irmão Léo, é rico, milionário, mas vive da mixaria que o diabo coloca e ele pega. Eu não preciso ter medo de gato preto, nem de macumba, nem de macumbeiro. A baiana pode rodar de cair, aleluia, mas ninguém pode amaldiçoar aquilo que Cristo abençoou. Ser bendito, primeiro porque Ele é Deus, segundo porque não obstante ser Deus nos trata como Pai, e Ele revela essa bondade de Pai, nos dando tudo o que nós precisamos. E o que é este tudo? Cristo. Isso é sério, sabia? O que Paulo está nos ensinando aqui é sério, porque a gente não costuma agradecer a Deus por coisas espirituais. Veja que no final do dia, a maioria das pessoas, quando dobra o joelho, diz o quê? Senhor, muito obrigado pelo pão, pela veste, pelo calçado. Muito obrigado pelo carro, pela gasolina do carro, pela chapinha no cabelo. Muito obrigado, Senhor, por isso, por aquilo. Só por coisa que vê. Como se a bênção de Deus tivesse condição de ser medida por aquilo que vê. Paulo não está nem aí por aquilo que ele vê. Ele considera isso como resquícios da graça. Ele está falando da ação da graça num patamar supra-humano, supra-terreno, supra-material. Paulo não vivia medindo a bênção de Deus a partir daquilo que ele via. Como tem crente hoje. Ainda bem que aqui não tem Mandacaru. Mas tem lugares por aí, pastor, que a gente chega na igreja, o povo agora é tudo malhadinho. Não há pecado fazer academia, exercício físico. Os cientistas descobriram agora que fazer exercício físico previne mais de 20 tipos de câncer. É bom, mas o problema é que as pessoas não estão fazendo exercício físico para a saúde, estão fazendo para a autoestima. Para seduzir. Aí chega na igreja, um caba que era magro, que só um varapau, na outra semana chega todo musculoso. Escute bem, peraí. Aí ele que vive a partir daquilo que vê, aí ele começa a agradecer a Deus. Deus, muito obrigado pelos meus bíceps. Muito obrigado porque que saúde eu tenho em Deus. Então ele está firmado em quê? Na saúde. Tem gente que é rico na igreja, está empregado. Quando ele entra na igreja, só porque ganha mais do que alguns na igreja, ele entra todo pentecostal. Paz do Senhor, meu amado. Oh, maravilha. Paz do Senhor. O problema é o seguinte, é que eles não entendem que as coisas aqui passam. Tu é musculoso hoje, vaso. Amanhã tu vai completar 80 anos. Aí se você vive medindo a bênção de Deus por aquilo que vê, aí quando você olhar para o músculo, a tua fé vai embora igual os teus músculos, igual a tua saúde. Tem crente que só é crente quando tem dinheiro na igreja. Quando tem dinheiro ele é todo pentecostal, mas quando perde o dinheiro, ele perde o Pentecoste, perde o humor, perde a graça, perde a alegria. Por quê? Porque ele só é crente a partir de coisa material. Ele tem que ter alguma coisa material. Paulo disse: não, eu não estou aqui para agradecer por coisas materiais, apesar que eu sei que é Deus que me dá isso, mas porque eu agradeço por coisas espirituais, porque a minha fé está baseada num Deus que eu não vejo, num Deus que eu nunca vi, e as bênçãos dele não podem ser medidas por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Olhe para mim, minha irmã, meu irmão, meu jovem, minha jovem. Você não precisa de mais nada para dar certo. Você já tem tudo
que precisa para dar certo. O problema é que você não descobriu ainda. É a oração que Paulo faz a partir do versículo 15, para que você tenha este conhecimento. Olhe para mim, a gente não vem para a igreja para ser abençoado, não. Aleluia! Nós vemos para a igreja porque já somos abençoados. Não pense que Deus é esse Deus desorganizado que se levantou hoje, sexta-feira, né? Aí viu Maria Chiquinha se preparando para ir para a igreja. Aí Deus entrou em desespero e disse: eita, qual é a bênção que eu vou dar, Maria Chiquinha? Eita, eu não sei o que é que eu vou dar, peraí. Hoje é sexta, é quanto hoje? 10 de junho, o que é que eu vou dar para... Peraí, isso aqui, tome Maria. Não, Deus não é assim não. Antes de você nascer, Ele já escreveu um livro a seu respeito. E para cada dia Ele determinou uma porção para você. Para cada dia Ele determinou essa porção para você. O problema é que você deixa a porção passar de largo, porque você está preocupado com as coisas daqui. Mas se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, você vai ver que você já tem tudo que precisa para dar certo. Mas a questão é a seguinte: ser abençoado com todas as bênçãos é um termo muito geral. Paulo sabia que os irmãos iam tratar isso, mesmo todas as bênçãos sendo resumidas em Cristo. Paulo sabia que a igreja iria querer pelo menos a descrição de algumas bênçãos. E aí ele continua. Ele fala da primeira, aqui até o versículo 14 são 3 bênçãos espirituais. E a partir delas, todas as demais vêm a caminho. Aí Paulo diz, ele começa a comentar sobre cada bênção, e no final de cada bênção que ele faz a descrição, ele diz que Deus fez isso, aquilo e aquilo outro, para que nós servíssemos de louvor para a glória do seu nome. Amém? E aí ele começa, o versículo 4, me acompanhe. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom prazer de sua vontade, para louvor e glória de sua graça. Repita comigo, diga: para louvor, e glória de sua graça. A primeira bênção aqui qual é? Que estão inseridas em estas todas as bênçãos espirituais. A bênção da escolha, a bênção da eleição. E aqui eu não estou querendo me debater em questões teológicas, calvinismo, arminianismo, não, por favor. Uma coisa que ninguém já há 500 anos vive debatendo, não chegaram a um denominador. E o cara lê uma revista de escola dominical e já acha que pode fazer tudo. Então vamos deixar isso para lá, porque a gente não vive, a nossa fé não se alimenta de interpretações, a nossa fé se alimenta da palavra pura. Olha para cá. Qual é a primeira bênção aqui? A bênção da escolha. Olha para cá. Olha o que Paulo diz: bendito seja Deus, primeiro por aquilo que Ele é, segundo por aquilo, não obstante Ele sendo, Ele nos trata. Primeiro porque Ele demonstrou essa bondade desse retrato que Ele se apresenta para nós como Pai. E Ele nos abençoou com tudo. Mas escute bem, isso aí é apenas um resumo daquilo que Ele fez. O que foi que Ele fez? Ele me escolheu. Quando não havia sol, quando não havia lua, quando não havia sistema solar, quando não havia buraco negro no universo, quando não havia poeira cósmica, quando nada havia, somente Deus era em sua trina relação, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando não havia este ambiente para você pisar, nem este ar para você respirar, nesta eternidade passada, Deus olhou para a era presente como se ela já existisse. E quando na eternidade passada Ele olhou para a era presente como se ela já existisse, Ele disse: irmão, aqui é algo bem simples, é uma analogia bem simples, por favor. Parece que Deus estava lá na sala do trono e disse: espera aí, eu vou pegar esse meu livro aqui e vou fazer dele o meu livro da vida. Eu vou anotar o nome aqui de Eduardo Leandro Manuel Pedro da Silva Filho,
Agábio Nascimento, Maria Toinha das Dores, José Bernardino da Silva. Entenda que eu estou querendo desenhar um quadro para ver se você capta, porque não tem como a gente explicar. Paulo lá em Romanos, ele tentando explicar, ele disse: ó, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não tem. Aqui eu estou tentando botar alguns detalhes para ver se a mente da gente abre, mas não tem como explicar. Aí Deus está lá no trono dele, colocando o nome da gente lá: fulano, beltrano, cicrano. Aí parece que alguém chega lá e pergunta assim, se é que existia. Não existia ninguém, mas eu só estou dando aqui a ênfase para você entender o que foi que Deus fez. Quem são esses aí? É meus filhos. Teus filhos? Cadê teus filhos? Não, eles não existem ainda não. Não existe ainda não? Não. E como é que tu está anotando o nome deles aqui? Porque para mim eles já existem. Eles ainda não são, mas na verdade eles já são. Eles ainda não são porque eu não permiti que eles existissem, mas eles já são porque eu já estou os amando. Já são como filhos para mim. Irmão, isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Isso aí cura qualquer problema psicológico da alma, principalmente na geração que a gente está vivendo, uma geração toda psicologizada, né? E um governo aí saiu dividindo a sociedade em classes diferentes. Daqui a pouco a gente não vai poder nem dizer assim, bonito, que a gente vai preso, porque é o grupo dos bonitos, é o grupo dos feios, é o grupo dos pobres, é o grupo de não sei de quê. Então a gente não pode tocar em ninguém, que é todo mundo não me toque. E tem gente que vive a partir desta psicologização. Vocês são jovens, é mais ou menos no linguajar de vocês. Tem crentes que estão vivendo do mimimi gospel. O que é o mimimi gospel? É mais ou menos assim: eu vou andando na rua, o pastor Eduardo passa e não me vê. O pastor não me viu. O pastor não me viu. Se eu fosse alguém importante na igreja, ele tinha me visto. É porque eu não tenho um carro, eu não tenho um celular. Aí começa aquele negocinho todo, né? E não me toque. E se esquecer a data de aniversário dele, ninguém ligou para mim. Ninguém ligou no meu aniversário. Eu não tenho amigo não. Crente que sabe do plano eterno redentor de Deus, ele não vive desse mimimi não. Por quê? Porque ele não é alimentado do amor do próximo para com ele. Apesar que é um dever cristão você me amar, mas não é o seu amor que me alimenta. O amor que me alimenta é o amor de Deus, que na eternidade passada me escolheu. Antigamente tinha em mim uma presença de feiura mais forte do que hoje. Então na escola o que é que acontecia? Apelido, excluído dos grupos. Além disso eu era filho de pastor. Meu pai fazia eu andar todo social. Todo mundo ia de tênis para a escola e eu ia de sapato social, roupa social. Olha a pressão. Então eu todo excluído. E acabou que o quê? Isso vai crescendo com a gente. E aí, já jovem, magro, feio, todo mundo dizia alguma coisa. Mas depois que eu escolhi, depois que eu conheci a verdade, tu é feio. Sou feio para você, mas por Deus que me escolheu na eternidade passada. Então eu não sou aquilo que os homens querem que eu seja. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E Ele disse isso na eternidade passada. Sabe quem é você? Você é alguém que o Eterno botou o dedo assim, na eternidade passada. Não tinha mundo, não tinha sistema solar, não tinha nada. E Ele já direcionou aqui para Mandacaru e disse: é meu, é minha, é meu filho adotivo, é minha filha adotiva. Vou amá-lo. Eu sou rindo de poesia, mas eu estudando essa carta, eu me desmanchei em choro. Porque eu fiquei pensando nesse amor de Deus que me escolheu na eternidade passada. Aí eu fiquei dizendo algo mais ou menos assim: eu não era. Quando ainda eu não era, nos braços de Deus eu já era. E nos braços de Deus Ele me balançava e dizia: eu te amo. Eu te amo. Qual o som de eu te amo você precisa ouvir mais?
Hoje à noite Ele está dizendo: levante a cabeça, se alegre, porque você não é fruto da vontade biológica de papai com mamãe. Você não é fruto de uma trama, não. Você é fruto do plano eterno de Deus, que na eternidade passada decidiu lhe escolher. Agora preste atenção. Eu tenho mais tempo, pastor? Olhe para cá. Escuta. Porque Deus nos escolheu na eternidade passada, para que na era presente nós fôssemos aquilo que jamais poderíamos ser através de nós mesmos. O quê? Filho adotivo de Deus. Diga assim: eu fui escolhido na eternidade passada, para que na era presente eu fosse um filho adotivo de Deus. E o que caracteriza a vida de um filho adotivo? Vida santa e irrepreensível. É aí onde muitos calvinistas caem, os hipercalvinistas caem na casca de banana, porque diz: uma vez salvo, salvo para sempre, e vive uma vida irresponsável espiritualmente. E na verdade quem está salvo, quem foi salvo e quem está sendo salvo, vive uma vida responsável. De que forma? Santo e irrepreensível. Por quê? Porque eu fui escolhido na eternidade passada, para que na era presente eu fosse alguém que refletisse a minha paternidade. E a minha paternidade vem da onde? Vem de Deus. Eu sou filho de Deus. Então quando eu estiver andando aqui na terra, alguém tem que olhar para mim e dizer: aquele cabra é diferente. Ele é filho de Toinha, ele é filho de João, mas parece que não é filho de Toinha nem de João, porque ele tem um caráter de alguém que é diferente. Por quê? Porque ele é separado, ele vive para uso exclusivo de Deus, ele vive uma vida irrepreensível. E isso aí, presta atenção, este ato da escolha na eternidade passada, que se concretizou na sua existência na era presente, deve provocar para Deus, versículo 6, o louvor e glória de sua graça. Diga assim: louvor e glória de sua graça. Não é louvor e glória do seu nome, é da sua graça. Eu achei interessante. Deixa eu explicar isso de forma bem prática. Eu estou pastor lá no sertão, agora dia 14 vai completar 2 anos. E Jesus faz milagre lá também. E um vizinho da minha frente, ela é crente, uma vizinha da minha frente é crente, e tem uma filha que era viciada em álcool, e um genro viciado em drogas. E de vez em quando eles pegavam uma briga de sair arma, coisa feia. Às vezes que eu pude, com sabedoria, conversei com os dois, mas sempre dizendo: Jesus vai salvar vocês. Isso não era palavra positiva não, isso era oração de um pastor. Jesus pode salvar vocês. O que é que acontece? Um dia desses, terminou o culto de domingo, eu fui na cidade vizinha, chamei minha esposa e minhas filhas para a gente tomar um açaí na cidade vizinha. Quando eu estou em casa, eu não gosto de sair assim, é só coisa necessária, eu não sou muito de sair. E quando eu chamei ela para ir para tomar um açaí, ela falou: meu filho, não é nem meu aniversário nem nada. Eu digo: bora logo antes que eu me arrependa. Peguei o carro, fui, e lá na frente eu vi umas luzes acesas. Eu disse a ela: deve ter havido alguma coisa lá. O que é que aconteceu? Esse casal, filhos da vizinha da minha frente, foi para o sítio onde eles moram, e o filho deles foi enrolado em um pano, José, de 10 meses. E na moto, enrolado atrás de um pano, o pai pilotando, a mãe atrás, o pano engalha na corrente. Quando puxa o pano com criança e tudo, e a criança fica engalhada entre a corrente e o motor, e o pneu traseiro. Quando eu vou passando, já alguns carros parados, quando eu vou passando para ver o que era, ela me viu e deu um grito: pastor, meu filho, aquele grito desesperado da mãe. Quando eu vi José lá no meio, eu digo: ele morreu. Aí já pedi para minhas filhas não descer com a minha esposa. Quando eu desci, ela estava segurando José assim, na cabecinha dele. Ele estava até aqui assim, o ferro que segura o pneu da moto estava aqui nele. E quando eu olhei para ele, ele bem quietinho olhando para mim. E na hora o Espírito Santo disse: está tudo bem, quebrou nada. Acharam uma chave lá para tirar o pneu da moto. A gente tirou o pneu da moto com muita calma.
E quando a gente tirou o José, botei ele dentro do carro e desesperado a gente foi para o hospital de Conceição. Quando chegou lá, ele ficou em observação para ver se tinha acontecido alguma coisa. Não quebrou um fio de cabelo. Depois de uma hora, escute bem, depois de uma hora que não teve nada, viu que o menino estava em ordem. Aí eu aproveitei. Esse nego, Jesus te devolveu a vida do teu filho. Foi mesmo, pastor. Eu digo, agora você devolve a sua vida para Jesus. Mas pastor, eu digo, veja, devolva a sua vida para Jesus. Aí a mãe entrou no meio, disse, não pastor, quando é que tem culto lá? Eu digo, vai ter culto quarta-feira. E quarta-feira é bom que a gente começou o culto da restauração lá, com a exposição no Evangelho de João. E eu pensei que eles não iam. Quando foi na quarta-feira, chegou ele de bermuda, camiseta, todo, sentou lá, e a mãe também, com roupa de pessoas que não é crente, coisa que é normal, para quem não é crente, entrou lá na igreja, e eu comecei a falar do amor de Deus, que o verbo se fez carne, habitou entre nós, isso foi muito amor, Deus deixou em Cristo Jesus o seu céu, para vir habitar no nosso inferno, e comecei a falar, e papá, e coisa e tal, e aquela coisa bem calma na igreja, e ele chorando. Eu digo, isso deve estar se lembrando de muita coisa ruim que fez, que eu não acreditava que Jesus iria salvá-lo. Na hora eu faço o convite, eu digo, quem aqui quer se entregar para o senhorio de Cristo? Aí ele levantou a mão chorando, lá vem ele, eu digo, eita, glória. Aí daqui a pouco lá vem a esposa com o filhinho no braço, e eu contei o que foi que aconteceu. Quando termina um culto, sempre tem alguém, pastor, Tiago ser crente, pastor. O tiro saiu pela culatra. Com a primeira semana, Tiago com a Bíblia debaixo do braço, eu não consegui calça para ele, e ele de bermuda com a Bíblia debaixo do braço, e na igreja a gente cantando e dando glória, e ele olhava para um dando glória e dizia glória, e aleluia, e até os vizinhos da igreja que não é crente, me chamou e disse assim, pastor, Tiago agora é crente. Veja bem, católico podia muito bem dizer assim, Maria existe, Pedro Benedito existe, São Joaquim existe, mas quem foi que foi louvado? A graça de Deus. Era todo mundo dizendo, pastor, Tiago é crente, pastor, eita como Deus é grande, pastor, somente Deus pode fazer isso, pastor, é o louvor da glória de Deus. Olhe para cá, olhe para mim, a sua vida tem que causar isso. Você tem que passar na rua, e até quem não é crente tem que olhar para você, mesmo sendo macumbeiro, ele tem que olhar e dizer, rapaz, Deus existe. A menina era ruim, fofoqueira, linguaruda, respondendo na mãe, quebrava tudo dentro de casa, e agora está dando glória e aleluia. Deus existe, existe mesmo, e Deus fez isso para que a graça dele seja louvada. Olha para cá. Porque Deus deve ser bendito. Primeiro porque Ele é Deus. Segundo porque não obstante ser Deus, Ele nos trata como um. E esse Pai nos abençoou com 50% do céu. Foi? Irmão, sexta-feira não comeram nada ainda. Ele nos abençoou com o quê? Com 50%? Todas. E essas todas podem ser resumidas em 3. Primeira coisa que Ele fez, o quê? Escolheu você. Na eternidade passada, quando nada havia, e quando você não era você, no coração de Deus você já era você. Que coisa linda isso. Mas Ele fez isso na eternidade passada para quê? Para que na era presente a sua vida servisse para louvor e glória da sua, você sendo um filho adotivo dele. Agora escute bem, a questão é a seguinte: como é que um Deus que é santo, santo e santo, pode escolher alguém que é pecador, pecador e pecador, como eu e como você, e a gente ainda ficar vivo? O salário do pecado é o quê, irmão? É o quê? E por que tu está aqui ainda? Deixa eu lhe perguntar, justo perdoa?
Justo perdoa? Perdoa? Vamos lá. Vamos dizer que você vai voltar para casa. Um sujeito vai chegar na sua casa, vai tocar fogo em tudo que você tem na sua casa. Queima os seus bichinhos de estimação, leva tudo que você tem de precioso. Aí você vai na delegacia, presta queixa, a polícia em diligência pega o sujeito. Aí o julgamento dele é marcado já para essa semana. Aí você cantando aquele hino, sabor de mel, minha vitória vai ter sabor de mel, porque eu vou ver meu inimigo. Você vai lá num fórum, vê um julgamento, e de repente no julgamento acontece algo inusitado. O criminoso que fez um mal na sua casa, o juiz olha para ele e diz: tem crime aqui para te condenar, e tem lei que me acoberta a fazer isso. Mas sabe uma coisa, eu te amei. Eu te amei tanto que vou te absolver. Você ia chamar esse juiz de justo ou injusto? Hã? Aí eu volto à pergunta: justo perdoa? Não, o papel de justo não é perdoar não, o papel de justo é aplicar a lei. Deus deveria aplicar a lei em mim e em você. E o que é que Ele deveria fazer comigo e com você? Derramar a taça da sua ira sobre mim e sobre você, com justa justiça. Mas por que Ele não fez isso? Olha o que Paulo diz: porque em Cristo Ele operou a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Sabe por que você está aqui? Olha, presta atenção. Na eternidade passada, Deus nos escolheu para que na era presente nós fôssemos filhos adotivos. Mas só era possível ser filhos adotivos de Deus se a nossa conta fosse paga. Por quê? Porque Deus sabia que quando descesse aqui na terra, Ele ia encontrar a gente mortos em delitos e pecados. Você estava num cemitério, meu irmão. Capítulo 2 de Efésios. Mas Deus, escute bem, morto reage. Morto devolve estímulo. Você toca no morto, ele diz: toque-me não, é assim? Entra no cemitério e diz assim: vamos cantar todo mundo. Você estava no cemitério, mas aquele que te escolheu na eternidade passada enviou o seu filho na era presente. E o seu filho Jesus entrou nesse cemitério onde você estava morto em delitos e pecado, e pela sua palavra Ele disse: recebe vida porque tu é meu, recebe vida porque tu é meu, recebe vida porque tu é meu. E você foi se levantando da tumba, foi sendo levantado e recebendo vida. Agora essa vida que você recebeu não foi vida sem preço, foi vida pela vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha para cá. Sabe por que tu está aqui? Por isso que tem crente na igreja que, por não ter conhecimento do evangelho, ele fica com cara de boco, moco, borocochô, limão azedo. Porque ele não sabe o preço que foi pago. Ele sabe o preço da lavadeira em casa, da geladeira, do carro. Aí diz: não toque não, que esse carro não sei o que. Se tu soubesse o preço que foi pago por você. Pedro disse que não foi por prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Foi pelo sangue que fomos redimidos, foi pelo sangue que fomos resgatados. Para cá. Olha a sequência de Paulo. Na eternidade eu fui escolhido para que na era presente eu fosse filho adotivo. Mas essa escolha só foi possível por quê? Porque Ele enviou o seu Filho Jesus para pagar a minha dívida. Mas isso que Deus fez, escuta bem, versículo 8: isso que Ele fez, Ele tornou conhecido. Esse plano de Deus que Deus bolou assim, toda sabedoria, imprudência, prudência, sabedoria que lhe é próprio. Presta atenção, irmão. Se Deus tivesse feito o que fez e não tivesse revelado a gente não sabia. Mas Ele decidiu revelar o que Ele fez. E aquele mistério que estava... Olha, quando alguém na igreja fica assim: eita, irmão, é mistério. Mistério não existe mais. Quando alguém chegar para você e dizer: irmão, há um grande mistério na tua vida,
Cuidado nesse negócio, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de razão. Ele explica a você, e aquilo que você não pode entender, muitas das vezes Ele vai lhe explicando de parcela, mas Ele não deixa você que nem uma barata tonta. O mistério que havia, que era Cristo, foi revelado, o Evangelho. Sabe por que estamos aqui? Porque Deus decidiu revelar isso que Ele fez. Por isso que eu estou aqui, por isso que vocês estão aí como fruto da pregação do Evangelho. Olha só. E o que foi que Deus fez? Qual foi a intenção? Nos escolheu na eternidade passada para que na era presente fôssemos filhos adotivos dele. Mas isso só foi possível por quê? Porque na era presente, pela cruz, Jesus pagou os nossos pecados. Deus em Cristo, através da pregação, tornou isso conhecido para todo mundo. E nós entendemos que Ele fez tudo isso para quê? Para em Cristo unir todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as... Olhe para cá. Em Cristo o céu foi unido à terra e a terra foi unida ao céu. Por isso que você está aqui, como a cantora cantou. Você está aqui, mas já está sentindo um saborzinho do céu, porque Cristo aproximou o céu da terra pela cruz. Cristo uniu todas as coisas. E o que foi que Deus fez comigo e com você? Presta atenção. Essa criança é abusada ou não? Dá para fazer? Dá? Eu posso pegar essa criancinha? Bebê? Tem uma criancinha aqui? Me dá um menino aqui. Ô irmão, porque a gente fica em púlpito como pastor, a gente não tem como não. A gente fica assim. Eu sou doido para ser daqueles pregadores. Mas não consigo não. Me dê uma criança, venha meu filho, venha. Presta atenção, viu? Meu filho, tu pode ficar em pé aqui, Nico? Faz de conta que tu é Jesus, viu? Aí presta atenção, isso é só uma analogia. Eu sou Deus. Tu estava aqui, morto em delito e pecado, podre, cheio de chaga, da cabeça aos pés. Até o que tu falava era imundo. Teu coração só projetava malícia. Deus pegou você, que era essa coisa podre, imunda, negra, cheia de treva, pelo sangue de Cristo, te lavou, te deu roupagem nova, te deu vida pelo Espírito. E tu que estava num vale de ossos secos, agora és um soldado habilitado para pelejar pelo bom combate. Será coisa feia? O que foi que Deus fez? Versículo 11. Ele fez de você um tesouro ou herança. Deus pegou você, tu que não prestava, aí agora Deus fez de tu essa coisa linda. E sabe por que Deus fez de você um tesouro? Para dar de presente para o Filho dele, Jesus. Tu não prestava para nada, não era ninguém, não tinha vida, vivia nas trevas, estava morto, vivia governado pelo espírito da desobediência. Jesus pegou você, botou nos braços, te fez um tesouro para Ele e disse: vou dar de presente para meu filho. Bacamassuri anderamai eu caio céu. Escute, por isso que eu não aguento ouvir certos tipozinhos de pregação que reduz Deus a um doador de coisinhas pequenas. Eu estou satisfeito pelo que Ele já fez. Faço como Paulo: se a minha vida se resumir apenas nas coisas da terra, eu sou um desgraçado. Mas quando eu penso quem eu era e que o que Deus fez de mim, sabe, ó, irmão, eu não costumo fazer isso não, mas olhe para quem está do seu lado e diga assim: tu é um tesouro de papai. Tem gente que nem parece, mas é. Deus deve ser bendito hoje à noite aqui neste congresso, porque Ele fez de mim e de você um tesouro para a glória dEle. Vamos terminar.
Mas talvez você diga assim: pastor, o senhor está dizendo mesmo que eu sou um tesouro? É porque o senhor não sabe quem eu sou. Eu sou problemático. Vai para cá. Aí Deus é demais. Escute bem. Lembra que Ele fez tudo com sabedoria e prudência? Escute. O plano da salvação foi tão bem arquitetado que não tem espaço para o diabo botar a cauda dele e dizer: vai dar errado. Deus fechou todas as possibilidades da sua vida dar errado. Capeta bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. E aonde ele bate, ele dá de cara com Jesus, dizendo: aqui não. O que eu comprei está comprado, é meu, é propriedade exclusiva minha, acabou. Primeira bênção, nos escolheu, eternidade passada. Segunda bênção, nos redimiu, era presente. E o que foi que ele fez para fechar? Versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste o quê? Foste o quê? Selado com o quê? Aqui Paulo está usando uma figura dos mercados da época. Quando alguém comprava um objeto, por exemplo, uma carrada de madeira que vinha nos navios, o comprador dizia para o vendedor: coloque meu selo aí nessas toras de madeiras caras. E quando alguém olhava para ela, dizia: tem dono e eu sei quem é o dono. Eu acho isso lindo, presta atenção. Deus te escolheu na eternidade passada para que na era presente você vivesse como filho adotivo dele. Mas o problema desses filhos adotivos é que às vezes são desobedientes, não quer ficar debaixo da graça do pai. Aí Deus, sabendo que você sozinho não ia conseguir, lhe deu algo para lhe ajudar. Quem foi? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele serve em você como um selo que mostra que você tem dono. Ainda bem que aqui não tem, mas tem jovenzinho que se revolta em época de carnaval. Quero ser crente, mas não. São João, né? Está chegando São João. Tem uns que se revoltam. Jesus comprou ele, ele tem dono, mas tem uma hora que ele é tomado de uma revolta, que nem o filho pródigo, e diz: eu não quero ficar aqui. Aí vai lá para o São João. Aí tenta botar um tênis, que nem diz lá em São Paulo, um tênis da hora. Aí bota um tênis da hora, uma roupa da hora, fica todo assim, meio diferente. Aí quando ele vai lá para o meio do mundão, até quem é do mundo olha para ele e diz: tu tá cheio de colar, cada brinco pesa 2 quilos, chega, fica com a orelha assim, o batom é vermelho que nem carmesim. Mas quando tu chega no meio da bagaceira lá, o povo olha para tu e diz: tu é crente, né? Você quer deixar de ser filho, aí vai para lá dançar um forró e fica todo perna dura, para lá e para cá. Aí a turma está dizendo: crente não sabe dançar. Ele é crente, ele não é daqui não. Para onde você vai, o Espírito Santo está na cola dizendo: você é meu, você é meu, não é daqui, volta. Da cama soriandera maior-sé. Churimida raio que me entretoria que sé. Da camaio que me da raça. Para terminar, olha só. O qual é o penhor, pagamento adiantado da nossa herança. Repita comigo isso, diga: para a redenção da possessão de Deus. Eu amo essa frase. O Espírito Santo é um selo que diz que eu tenho um dono, meu dono é Deus. Mas o mesmo Espírito que é selo é um pagamento adiantado que diz: Deus vai vir buscar aquilo que Ele já comprou. É a tensão da teologia que diz que já aconteceu, mas ainda não. Já é, mas ainda não.
A gente está com um pé no céu e outro na terra. Mas daqui uns dias a trombeta vai tocar e Jesus vai dizer: bota o outro pezinho para cá, porque você é meu. Sabe o que é que eu acho interessante com o penhor? Serve muito para aqueles crentes que dizem assim: pastor, eu vim para esse congresso, mas porque o senhor não sabe quem eu sou. Eu sou uma coisa ruim, minha vida não tem jeito. Tem gente que Deus trabalha 40 anos nele. Tem gente que são 3 anos. Mas aquele que Deus começa a trabalhar, ele termina. Abra sua Bíblia aí, Filipenses 1:6. Abra sua Bíblia, 1:6. Filipenses 1:6. Capeta está perdendo de 10-0 hoje à noite aqui. Filipenses 1:6, o que é que diz? 1, 2, 3. É mais ou menos assim. Tu entra na igreja, uma árvore cheia de espinho, uma madeira cheia de defeito, uma pedra cheia de ponta. Aí papai te pega com a marretinha que ele tem lá no céu. Aí tu, quando tu entrou na igreja, tu pegava briga com todo mundo, falava mal de todo mundo. Aí já passou-se um ano, as coisas melhorou. Aí quem olha para você e diz: rapaz, tu melhorou demais, tem muita coisa para melhorar, mas você já melhorou demais. O que é isso? É porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Diga assim: vai dar tempo e vai dar certo. Vai dar tempo e vai dar certo. Vai dar tempo e vai dar certo. Jesus não vai vir sem antes terminar a obra que começou em você. Ele não vai desistir de você. Leia comigo Colossenses 1:10 para a gente terminar. Eita, que relógio que maltrata, meu Deus. Vamos lá? Colossenses. Moto. Colossenses. Ah, ali é um aviso. Colossenses 1:10. O que é que está escrito? 1, 2, 3. Aquele que começou a boa obra vai trabalhar na sua vida, a ponto que você vai no tempo certo, a cada dia andando de forma digna, frutificando em tudo. Frutificando em tudo. Resumindo, aquele que começou a obra em você vai fazer você melhorar a cada dia que se passa. Você vai melhorar. Você vai melhorar. Talvez você veio hoje à noite aqui dizendo: Deus, eu não sou digno, eu não tenho, eu não posso. Jesus está dizendo: pela minha cruz e pelo que eu fiz por você, você vai melhorar. Fique em pé, com a autorização do nosso pastor, com a permissão do nosso pastor. Vem aqui, Fábio. Diga assim: Deus cuida de mim, e a cada dia vai me fazer melhorar. Escute, o que foi feito por você foi uma obra muito pesada. Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou esta salvação em nós. Dá o microfone aqui para Fábio. Olhe para cá. Você pode pegar na mão dessa moça e desse rapaz que está do seu lado?
E pegando na mão e na mão dela, diga assim: vamos desistir não. Diga, nossa vida vai dar certo. O que precisa mudar vai ser mudado. Diga, tem um poder que opera dentro de mim e de você, que vai quebrar, vai destruir. É a dinamite de Deus. Vai destruir todo o pecado que ainda resta, toda a malícia que ainda resta. Você vai receber poder para melhorar. Curva a sua cabeça.